Sejam bem-vindos, meu nome é Samila e esse é o Árvore da Vida, um canal feito para você que está em busca de desenvolvimento pessoal. No vídeo de hoje nós vamos continuar girando a roda da vida e dando sequência ao último assunto, que era realização e propósito, nós vamos falar um pouquinho a respeito de missão. Bom, no outro vídeo a gente falou mais profundamente a respeito de missão. Se quiserem, conferem aí, dá uma olhadinha. Mas hoje vamos falar um pouco de forma mais superficial para fazer um link a respeito de realização e propósito. Porque afinal, como a gente consegue compreender o que nos faz satisfeitos de fato, o que nos preenche, o que nos faz felizes, sem pensar um pouco a respeito da nossa missão e do nosso legado aqui nesse mundo, que a gente quer deixar na nossa existência. A missão primordial de todos nós é a busca pela evolução, é olhar para os nossos aspectos mais difíceis e buscar a compreensão ampliada e a melhoria constante, buscando olhar cada dia mais um pouco para os nossos aspectos, para as nossas sombras, integrar e evoluir, transformar. Por isso que quando a gente começa a olhar para as nossas sombras, gera dor, gera incômodo, mas é um sintoma de que existe algo errado e que a gente tem a capacidade de mudar. Então, não vale a pena se acostumar com a dor e o incômodo, porque, na verdade, é apenas o meio com o fim de uma mudança mais profunda. Vale a pena refletir um pouco a respeito disso. E no que diz respeito à nossa missão profissional, ela nunca vai estar desvinculada à nossa missão pessoal, à nossa verdade, o que nós somos de fato, o que nós gostamos de fazer, o que nós fazemos de melhor, o que nós sabemos fazer e podemos contribuir servindo para o mundo. E no que diz respeito ao legado, será que a gente para pensar, às vezes, o que a gente quer deixar como marca aqui nesse mundo? Eu acredito que o maior legado de todos são os filhos. Mas nem todo mundo está aberto a ter filhos e tudo bem. Independente disso, o que nós vamos deixar para as próximas gerações? Se for dentro do nosso sistema familiar ou não? O que nós podemos fazer para contribuir para o mundo, para a continuidade? Será que é um exemplo de comportamento? Um exemplo de transformação pessoal? Afinal, o exemplo arrasta e ele é o maior de todos, é a maior contribuição de todos que nós podemos deixar e dar, seja para um indivíduo, seja para a coletividade. Mas independente da resposta que for, ela tem que ser nossa, particular, de acordo com as nossas questões, anseios, necessidades, sonhos internos. Por isso vale sempre o questionamento e a reflexão. Agora que nós relembramos um pouquinho o conceito de missão, eu quero que vocês novamente voltem a pontuar de 0 a 10 que nota vocês se dão a respeito de contribuição social. Seja essa contribuição voluntária ou remunerada. Eu quero que a gente amplie a percepção a respeito de contribuição social, porque a gente sempre pensa que a contribuição é aquela que a gente faz de forma altruísta, voluntária, sem nenhuma remuneração por causa disso. Mas é super importante, necessário e, como eu já falei, o mundo sempre está precisando. Mas a gente também pode contribuir socialmente no nosso trabalho remunerado, na forma em que a gente age, e pode ser até na comunicação que estabelecemos com relação às pessoas com quem trabalhamos, a forma como lidamos com os outros. Agora pontuem de 0 a 10. Quanto vocês se dão a respeito de recursos financeiros? Façam assim uma ponderação no nível em que estão financeiramente, quanto querem chegar, e aí estabeleçam uma média. É importante que a gente saiba se direcionar, saiba onde queremos chegar, que a gente consiga traçar estratégias, nos organizar, nos disciplinar para tanto, mas sem nunca esquecer que é indispensável perseverança, compreensão, vigilância, disciplina e ética. De 0 a 10, quanto vocês se dão a respeito do aspecto familiar? Como vocês estão dentro do sistema familiar? Como se sentem a respeito disso? Se a gente tomar o sistema familiar como forma de aprendizado, se a gente compreender que estamos incluídos dentro do sistema com fins de nos desenvolvermos, de olharmos para aquilo que nós falamos já, as nossas sombras
de nos colocarmos vulneráveis nas questões mais sensíveis e complicadas, exatamente para que haja esse movimento de olhar para a dor, olhar para o incômodo e buscar a transformação e a mudança. Se a família fosse uma absoluta zona de conforto, não existiriam os conflitos e nem as questões, as divergências dentro do núcleo familiar. Mas existe. Às vezes dentro da nossa família estão as pessoas mais diversas e às vezes mais difíceis possíveis. Mas com certeza, se a gente começa a olhar através da perspectiva de aprendizado e crescimento dentro desse sistema e de que os vínculos eles existem com uma finalidade muito específica e importante, a gente começa a valorizar e até a mudar a nossa postura, a nossa forma de tratamento e otimizar, melhorar as nossas relações interpessoais dentro do sistema familiar. A partir do momento que a gente consegue olhar para as nossas origens, honrando, respeitando, agradecendo e até mesmo admirando o percurso e a história dos que já passaram antes de nós, nós nos fazemos prontos para seguir adiante. A vida entra num fluxo de movimento mais forte e não fica represada, preso em passado, em lamentações, em frustrações, em reclamações. Muito pelo contrário, segue um fluxo natural de continuidade. Afinal de contas, o respeito pela hierarquia, que é uma das leis sistêmicas ou ordens do amor estabelecidas e demonstradas por Bert Hellinger, não quer dizer que nós vamos seguir no padrão de repetição que, por vezes, toda a família vem fazendo e repetindo. Quer dizer que a gente consegue compreender que esse padrão existe e nós temos a possibilidade de escolher, a partir de então, como queremos continuar e seguir adiante, mas honrando, respeitando e compreendendo que tudo aquilo que veio antes nos constitui de alguma forma, está aqui dentro, está presente. E sim, é importante para a nossa formação, sim, é importante para a nossa missão primordial, que é a evolução e a transformação íntima. Não é fácil, é um processo de vida. Agora, quando a gente passa a tomar consciência, a gente não perde mais essa compreensão. Um dia desses, eu estava conversando com uma pessoa muito especial, e aí ela falou assim para mim, que por vezes a nossa luz apaga. É como se a gente andasse com uma tocha na mão, conseguisse caminhar alguns passos e depois a tocha apagasse. Mas ela sempre reacende. A gente não pode se desesperar quando a tocha apaga. A gente tem que dar um tempo nós mesmos, termos paciência e compreender que ela novamente vai acender e mais uma vez nós vamos dar alguns passos e assim sucessivamente. A vida é isso. É uma conexão e uma desconexão que sempre vai existir, porque as coisas novas nos fazem instáveis. Mas a gente precisa entender que o que conquistamos nós não perdemos mais. E isso é que nos auxilia a continuar caminhando e que a gente consiga se manter firme quando a tocha apaga. E esperar novamente com fé, perseverança, otimismo, que ela novamente se acenda. De 0 a 10, quanto vocês se dão a respeito de desenvolvimento amoroso e relações sociais? Como vocês se sentem com relação a um parceiro? Como vocês se portam dentro de um relacionamento? Ou mesmo as pessoas solteiras. Olhem para tudo que já foi, tudo que já passou, as pessoas com quem vocês já se relacionaram. É importante a gente compreender os padrões, até para não sair de relações sempre culpando as outras pessoas, mas olhando também para os nossos pontos de melhoria, olhando os aspectos que nós temos possibilidade de transformar, para quando a gente se direcionar para um outro caminho, saber o que queremos, saber o que podemos oferecer e o que podemos melhorar. E sermos sinceros a respeito das nossas dificuldades, vulnerabilidades com relação ao outro. Afinal de contas, todos nós temos, só que os pontos é que se divergem. Cada um é mais forte e tem mais dificuldades a respeito de aspectos distintos. Com relação à vida social, é importante a gente pensar. Será que as pessoas que eu me relaciono, elas estão afinadas com o que eu quero para minha vida, com o que eu acredito?
Será que eu respeito o meu tempo também? Será que isso me faz bem para a minha saúde integral, para os meus pensamentos, para as minhas emoções, para o meu corpo? Enfim, saber se divertir, mas saber também como se divertir. Se o que a gente faz é o que queremos de fato ou o que estabelecem que é melhor e a gente simplesmente segue um fluxo pré-estabelecido. É sempre importante relembrar que nas relações entre iguais há necessidade do equilíbrio entre o dar e receber. E entre amigos, em relacionamentos amorosos, sempre há necessidade dessa troca, ainda que não seja idêntica, que uma pessoa dê mais em um aspecto e outra pessoa dê mais em outro aspecto. Mas que haja esse equilíbrio, porque a gente necessita, a gente precisa. E precisamos compreender também se há uma falha dentro de nós, em dar demais, em não saber receber, ou pelo contrário, só querer receber e não saber doar. Isso gera desequilíbrio e problemas dentro dos nossos relacionamentos e conosco mesmo. Com relação à criatividade e diversão, de 0 a 10, qual a nota que vocês se dão? Eu acho super importante falar que se divertir é fantástico e cada pessoa tem uma forma maravilhosa de se divertir. Eu amo estar com a minha família, estar com os meus amigos, eu gosto de sair, eu gosto de conhecer lugares novos, mas eu acho que é uma diversão muito importante também na introspecção, no momento próprio, no momento de fazer coisas que só nós gostamos, de olhar para nós mesmos, de nos cuidarmos. Acho que a diversão ela pode ser reconhecida de forma muito mais ampla. Às vezes a gente pode se divertir muito estudando, trabalhando, e é importante que isso aconteça, porque a criatividade ela se expande. Por isso é legal que a gente busque coisas que gostamos de fazer que nos permitam entrar em estado de flow, em estado de concentração, de felicidade, de entrega, para que nós possamos viver cada momento da forma mais presente possível, seja quando nós estamos com as pessoas que amamos, ou seja quando nós estamos executando alguma coisa na vida prática, de trabalho ou de qualquer outra coisa, que nós estejamos presentes. Quanto vocês se pontuam agora a respeito de plenitude e felicidade? Nós já falamos aqui também de forma mais profunda a respeito de felicidade e do que significa felicidade para cada um de nós. Sobre a alegria, que é mais momentânea, e felicidade, que é aquele estado constante, interiorizado, que se estabelece apesar das diversidades da vida, das mudanças de ciclos, mas é sempre importante nós refletirmos e reconhecermos o que nos permite, o que nos faz nos sentirmos plenos. O que faz com que a gente se sinta em estado de paz interior, sabe? Que a gente consiga viver independente dos acontecimentos externos, com tranquilidade, com uma felicidade constante, que não fica variando tão profundamente, apesar dos nossos sentimentos às vezes aflorarem coisas mais difíceis, dos nossos pensamentos irem aqui e ali, mas dentro de nós existe aquele eixo, aquela conexão. Todos nós temos isso, mas o quanto a gente consegue acessar, quanto conseguimos nos conectar. Para tanto, eu acredito que o estado de presença e o exercício da gratidão é extremamente importante. Olhar sempre o copo mais cheio e não o lado mais vazio, não a parte mais difícil. Olhar o quanto nós já conseguimos seguir, o que nós já conquistamos, como já melhoramos, olhar para os nossos pontos mais difíceis, com um olhar mais generoso, mais afetuoso com relação a nós e com relação às outras pessoas também. Entendermos que nós erramos sim e erramos sempre, e o erro faz parte também do meio para um fim no acerto da transformação. O erro ele traz dor, ele traz angústia, traz culpa, mas isso não pode ser fixo e constante, nem nas nossas emoções, nem nos nossos pensamentos. A gente precisa se olhar às vezes com um pouco de imparcialidade e de como se nós fôssemos uns seres superiores com relação a nós. Existem duas pessoas em uma que vive no cotidiano, que erra, que acerta, que é mais vulnerável, que se flexibiliza com relação a tudo que acontece, e
um ser mais fixo no seu eixo, mais forte e que consegue reconhecer com amorosidade tudo que nos acontece e que possa nos direcionar para uma vida melhor, para uma vida mais transformada, para uma vida em que a gente abre mão de dores e sofrimentos constantes e começa a simplesmente saber lidar com isso, saber agir e fazer do limão a limonada. E o último aspecto que vocês precisam pontuar é o da espiritualidade. De 0 a 10, que nota vocês se dão a respeito disso? E mais uma vez eu digo, espiritualidade é o saber viver. E aí o que eu disse há pouco sobre gratidão, sobre saber lidar com os acontecimentos, com as situações, nos reconhecermos em profundidade, saber lidar dentro dos sistemas, com as outras pessoas, com o mundo externo, com a vida em geral e aqui dentro de nós, cada dia um pouquinho mais, cada dia compreendendo por que os acontecimentos existem, por que as pessoas se relacionam conosco, por que tal coisa aconteceu de determinada maneira e qual a lição que nós precisamos tirar a respeito de tudo isso. E nos conectarmos com o que a gente acredita ser maior, mais forte, que possa nos amparar de alguma forma, independente do que seja. Mais uma vez um vídeo reflexivo em que eu falo, mas sempre que eu tô falando eu tô interiorizando também, pensando a respeito da minha vida, nos meus aspectos, das minhas questões, porque quanto mais eu estudo, mais eu mexo aqui em lugares e caixinhas internas que precisam ser abertas e revisadas. E eu acho que é por isso, eu tenho certeza que é por isso que eu sigo com esse trabalho, seja fazendo os vídeos para que vocês possam assistir em outros lugares também, mas porque quando eu dou a oportunidade de outras pessoas escutarem sobre isso, eu me dou a oportunidade de reescutar, de mais uma vez me colocar à prova e revisar as minhas próprias questões. E eu fico muito feliz e agradecida por isso. Por isso, muitíssimo obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado, que deem um like, se inscrevam, que vejam os próximos vídeos. Eu honro e agradeço muitíssimo e até mais.